Olá, meu nome é Letícia e hoje estaremos começando mais uma aula do PIBIT, com realização da CAPES, do Instituto Federal do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Paracambi. Hoje a nossa aula será sobre valor numérico de expressões algébricas. Essa é a nossa aula parte 1. O que são expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. São usadas com frequência em fórmulas e equações. Por exemplo, x mais 5. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Nesse caso, x é a nossa variável. E representam um valor desconhecido. Ou seja, 5 mais x, x podendo ser qualquer valor, pode ter qualquer resultado. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Esse 4 está multiplicando o A e o C. Vamos ver primeiro o cálculo de uma expressão algébrica. Para calcular o valor, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Vamos lá. Nesse caso, aqui, devemos substituir os valores das letras. A fórmula que nos foi dada para achar o perímetro é essa aqui. Então, eu tenho a minha letra aqui, que é B, e eu sei que a minha base ela é 2. E eu tenho outra letra aqui, que é H, que é a altura, e eu sei que a minha altura ela é 3. A primeira coisa que eu vou fazer é substituir. Então, o meu B eu vou substituir por 2, sendo que no número em frente à letra ele é multiplicação, então eu fico com 2 vezes 2. E aqui eu fico com 2 vezes 3. E efetuar a operação indicada, que no caso é a soma. Então, eu ficarei com 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 3, que é 6. E o nosso perímetro ele é 10. Simplificação de expressões algébricas. Podemos escrever as expressões algébricas de formas mais simples, somando seus termos semelhantes. O que seriam termos semelhantes? Seria, por exemplo, eu tenho aqui um xy e eu tenho aqui também um xy. Esses dois termos eles são semelhantes, porque eles são iguais. Para simplificar, iremos somar ou subtrair os coeficientes. Esse númerozinho aqui na frente das letras, eles são os nossos coeficientes, dos termos semelhantes, e repetir a parte literal, a letra. Vamos ver os exemplos. No exemplo 1, eu tenho aqui a minha expressão algébrica, e eu começo a separar ela pelos seus termos semelhantes. O primeiro termo semelhante que eu vejo é 3xy, então eu vou procurar outro termo semelhante dele. Eu tenho aqui mais 2xy. E eu separo ele, 3xy mais 2xy. E somo ele com o outro par de termos semelhantes. Vamos lá. O segundo termo semelhante que eu vejo é 7xy à quarta. Eu procuro outro dele. Eu tenho aqui, ó, menos 10xy à quarta. Eu tenho aqui. Eu separo esses dois termos que são semelhantes. E esse aqui? Ele não tem nenhum termo semelhante dentro dessa expressão algébrica. Eu deixo ele sozinho. E como eu faço essa soma? Somando os coeficientes. Eu tenho 3 mais 2, 5. 7 menos 10, menos 3. E esse aqui eu repito. Menos 6x ao cubo y. Ele eu só repito. Nesse exemplo de baixo, nós fazemos a mesma coisa. Eu tenho, o primeiro termo semelhante que eu vejo é AB. Eu vou achar o segundo termo semelhante a ele. Eu tenho 2AB, mais 2AB, repito, mais 2AB. Menos AB, repito. Mais 5AB, repito, aqui. E somo com menos 3CD e mais 3CD. Menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, automaticamente, eu anulo isso.
Aqui eu somo os coeficientes. Eu tenho 2 mais 5. Eu tenho 7AB. Vamos ver os monômios. Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras, ela é chamada de monômio. Aqui nós vemos que os monômios 4xy e 30xy são semelhantes. Nós vimos isso logo lá atrás. Esses dois são semelhantes, porque a parte literal dele é igual. E nós vemos também aqui que esse monômio aqui, ele não é semelhante com esse, por exemplo. Ele é diferente, porque a parte literal dele é diferente. Então, eles não são semelhantes. Tem o x, tem o y, mas esse x está ao quadrado e esse y está ao cubo. Então, ele não é igual, ou seja, não é semelhante. Quando não aparece nenhum número, seu valor é igual a 1. Então, nesse aqui não tem nenhum coeficiente na frente, e o valor dessa multiplicação é 1, considerando que ainda não foi substituída pelos valores, claro. Polinômios. Quando uma expressão algébrica possui somas e subtrações de monômios não semelhantes, é chamada de polinômio. Ou seja, nós vimos lá atrás que dá para somar os termos semelhantes, e quando eles não são semelhantes, nós não conseguimos somar, mas nós conseguimos ter eles em polinômios de uma forma que, quando o valor das letras eles forem descobertos, aí sim nós faremos a operação completa. Aqui, ó, A mais B. A é diferente de B. Eu não posso somar A com B. Já nessa opção aqui, na C, ela é bem intrigante. Por quê? Nós temos aqui A, B e C. AB, AC e BC. Em nenhum desses casos nós podemos dizer que eles são semelhantes. Todos eles não são semelhantes. Mesmo as letras se repetindo. Eu tenho AB aqui, eu tenho AB aqui. Mas isso não faz deles semelhantes. Eu tenho BC aqui e eu tenho BC aqui. E isso não faz deles semelhantes. Todos eles não são semelhantes. Então, nesse caso, eu não posso somar termos que não são semelhantes. Essa foi a nossa aula parte 1. Eu agradeço a presença de todos e vejo vocês na aula parte 2.